Bem, pessoal, estamos na página 385 do Praticando, frente C. Tudo pronto, alma pronta. Então, vamos brotar na questão. Fala o seguinte: se tem duas cargas elétricas pontiformes Q1 e Q2, estão fixas sobre uma circunferência de centro O, conforme a figura. Considere que E representa o vetor, campo elétrico, criado por uma carga elétrica, ou seja, o campo elétrico e a carga estão relacionados. Pontiforme em um determinado ponto e que representa o módulo desse vetor. É correto afirmar aqui no ponto O. Como que é o negócio mesmo? Então quer dizer que tem um campo elétrico aqui no ponto O, que deve ser representado por uma relação que eu estou vendo aqui nas alternativas. Uma coisa que a gente lembra é que campo elétrico é uma grandeza que é vetorial. Então, quando você calcula um vetor, você calcula o seu módulo. Então, as alternativas que têm sinal, você já pode descartar que elas são impossíveis. Né? Então, se você quer módulo, você está notando que não tem nem a flechinha? Então, por exclusão, então só pode ser a letra B ou C. Nesse momento, você vai no cantinho e você vai lembrar que o seu velho professor sempre fala para você. Como é que você calcula campo elétrico? Campo elétrico é dado por K, que é a constante eletrostática do meio, Qzão, que é a sua carga geradora. Opa, falhou, gente. Tá aqui, peraí que nós vamos voltar para ficar bonitinho, só um instantinho. Volta, volta. Volta mais um bocadinho. Pronto, agora vamos de novo. Então, K, Qzão, que é a carga geradora. É difícil desenhar e escrever com esse treco aqui, sobre D ao quadrado. Onde a distância D é a distância da carga envolvida até o ponto que você quer calcular. Que por um acaso, você nota que os dois estão na mesma distância, que é o raio. Então, esse D que a gente está falando é do raio. Então vamos lá. Para calcular o campo, eu preciso da constante, da carga elétrica e da distância. Como a distância é a mesma para os dois, quem vai mandar nessa história toda é a carga elétrica. Então o que eu posso dizer para você? Quanto maior for a carga elétrica, não tenha dúvida, maior vai ser a intensidade então do campo que você vai calcular. Então, olhando para essa informação e olhando para o que está no seu desenho, você vai poder verificar o seguinte: como a carga 2 é o dobro da carga 1, logo, olha lá a flechinha aqui que está dizendo para você, o campo elétrico 2 vai ter que ser duas vezes o campo elétrico 1. Eu estou treinando a escrever com isso, mas acho que deu para entender, não deu? A alternativa correta, letra B, não, que é a letra B, bobão. Muito bem. Letra C não, estou dizendo que são iguais, então a única possível letra B, de beijo na boca babado. Valeu? Até a próxima questão. Vamos lá, rapaziada, ainda resolvendo praticando, só que agora vem praticando número 2, que fala o seguinte: em um ponto de espaço, ou do espaço, acredito que seja isso, uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. A2 fala que pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. A3, sempre que houver uma carga elétrica, essa sofrerá a ação da força elétrica. Use certo ou errado. Bom, então a primeira coisa, a gente tem que lembrar que campo é uma grandeza individual. Existe no corpo, existe a deformação do espaço, existe a região de influência, que a gente chama de campo. A força de campo é, na realidade, o resultado da interação de dois corpos. Então, o que a gente tem que lembrar? Que o campo existe sem a força não existe sem um campo. Então, vamos para a primeira afirmativa, que diz o seguinte: uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo nesse local for nulo. É bom lembrar que a força elétrica pode ser dada pela expressão F igual a Q vezes E. Então não esqueça que aqui está o seu campo elétrico, a sua carga e a sua força. O que ele fala para você? Que uma carga elétrica não sofre a ação da força elétrica se o campo for nulo. Verdade. Se esse campo aqui for nulo, logo a força também vai ser igual. Vai ser igual a zero, na realidade, né? Gaguejei. Então, primeira afirmativa correta. Segunda afirmativa, fala para você que pode existir campo elétrico sem que aí exista força elétrica. Verdade, né? O campo existe com a presença apenas do corpo. A força é resultado da interação de campos. Então, a 1 e 2 correta. 3, sempre que houver carga elétrica, essa sofrerá ação de força elétrica. Mentira! Sempre que existir carga elétrica, existirá campo. Necessariamente não existirá força. A força vem da ação de dois corpos. Então, como as duas primeiras estão corretas e a última está errada, a alternativa certa, letra D de jeans. Beleza? Vamos à próxima questão. Praticando número 3. Então vamos lá, lendo a questão com o tio. O campo elétrico em um ponto P vale 6 vezes 10 elevado a quinta newtons por coulomb. Na verdade, faltou aí uma unidadezinha nesse trem aí, tá? Então, campo elétrico
ele foi dado como 6 vezes 10 à quinta Newton por Coulomb, ok? Provavelmente na hora de copiar é uma coisa de configuração qualquer. Tem orientação horizontal da esquerda para a direita, então vou marcar aqui, ó. Calcule a intensidade de direção e o sentido da força elétrica, tá vendo? Força dada em Newton, campo elétrico em Newton por Coulomb. Então, um errinho de digitação que não afeta muita coisa. E ele quer saber que atua nessa carga de prova num determinado ponto. Se essa carguinha for de 2 microcoulombs, lembre-se que o Enem não te dá prefixo, né, de unidades. Então, vamos lá, no cantinho, a aplicação, não tem muita coisa que você ficar sofrendo, não. É Ctrl+C, Ctrl+V. Copiou, sabendo que a força é dada pelo produto Q vezes E. Aplicação direta da expressão. A carga aqui foi dada, então vamos botar lá, 2 vezes 10 elevado a menos 6, que é o prefixo que é o micro, vezes a intensidade do campo elétrico foi dado, 6 vezes 10 à quinta. A letra está meio esquisita, mas eu sei que você vai entender. Então vamos lá, 2 vezes 6, 12, 10 a menos 6 com 10 à quinta vai te dar 10 elevado a menos 1. Então, 12 vezes 10 a menos 1, ou 1,2 Newton, de homenagem ao nosso amigo Isaac Newton. A letra B é a mesma ideia, não se importe com o sinal negativo. O sinal negativo vai fazer a jogada do sentido. Então, você deve lembrar que quando a carga aqui for positiva, o campo elétrico e a força elétrica têm a mesma direção e sentido. Então, essa força que você acabou de calcular, ela também deve ser horizontal e também da esquerda para a direita. Está aqui o sentido da força elétrica. Então, fazendo o módulo dessa nova força elétrica, força novamente é igual ao produto carga vezes campo elétrico. A carga aqui, nesse caso, em módulo, vale 3 vezes 10 elevado a menos 6. O campo elétrico é a intensidade do campo nessa região que ele já deu para você enunciado. 6 vezes 10 elevado a quinta. Então, 3 vezes 6, 18. Vezes 10 elevado a menos 1, que você pode escrever tranquilamente como 1,8 newtons. Novamente, aqui a gente vai treinar, você vê que lá pelo milésimo exercício, Deus queira que a gente não tenha que fazer 1000 exercícios pela internet, mas a letra vai melhorar até lá, tá bom? Até daqui a pouquinho no próximo exercício. Então vamos lá, galera. A questão fala a respeito da grau de Faraday, que a gente já conhece há um bom tempo, que é um curioso dispositivo que serve para comprovar comportamento de cargas elétricas em equilíbrio. Lembrando para você que só existe corrente elétrica e a possibilidade do choque se existir diferença de potencial ou se existir campo elétrico. Então, se você está lá dentro e não toma choque, é porque não tem diferença de potencial, consequentemente não tem campo elétrico. Então, a alternativa correta é a letra E, que fala que internamente é nulo. Apesar de que é verdade nessa condição de que nos vértices da gaiola você ter acúmulo de cargas elétricas externas, isso não justifica o fato de você não tomar choque na parte de dentro. Então de dentro você não toma choque porque o campo elétrico é nulo. Beleza? Até a próxima questão. Então vamos lá, gente. A última questão do praticando desse capítulo fala que em uma atividade eletrostática são dispostas 4 cargas pontuais de mesmo módulo, mesmo valor, mas os sinais não precisam ser iguais nos vértices de um quadrado. As cargas estão dispostas em ordem cíclica, ou seja, é uma volta que você está dando em algum determinado sentido, seguindo o perímetro a partir de qualquer vértice. A situação em que o valor do campo elétrico do centro quadrado é não nulo. Então lembrando para você o seguinte, para ele ser não nulo, você tem que ter pelo menos a condição contrária a essa que eu vou identificar para você. Então, por exemplo, se eu tivesse dois vetores aqui, um para cá, outro para cá. Nesse ponto, a possibilidade dessa resultante ser zero cresce, ou seja, eles não podem ter a mesma direção em sentidos opostos. Então, exemplo, se eu colocar uma carga positiva aqui, ela vai gerar nesse ponto um campo de afastamento. Se eu colocar, por exemplo, uma carga positiva aqui, também vai gerar um campo de afastamento, o que certamente vai dar um resultante nulo nessa direção. Se eu colocar, por exemplo, uma negativa aqui, gera um campo de aproximação, outra negativa aqui também gera um campo de aproximação, o que também pode dar resultante nula. Isso aqui é um resultante não nula. Então, exemplo, para que isso aconteça, eu tenho que ter um vetor para cá, por exemplo, mais um para cá. Nessa mesma região, um para esse vértice
outro para esse vértice de cá. Então, supor que esse vetor seja gerado por um campo de aproximação. Então, esse aqui seria negativo. E esse vetor seria gerado pela essa carga que está desse lado. E, nesse caso, seria um campo de afastamento. Então, aqui teria que ser positivo. Supondo esse vetor de aproximação, essa carga aqui seria negativa. E desse lado de cá, se esse vetor for gerado para essa carga, tem que ser um campo de afastamento, a carga tem que ser positiva. Então, supondo este perímetro aqui, a sequência teria que ser positivo, positivo, negativo, negativo. O que dá para nós, a alternativa correta é a letra C. Então, vamos lá, letra C, e marcamos como alternativa correta. Beleza?